Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar a Central das Escrituras. Como podemos desejar as coisas de Deus? Como fazemos parte da dispersão e da coligação de Israel? Posso aprender as coisas de Deus apenas estudando as Escrituras? Por que estes verbos de ação, desejar, ouvir, ver e conhecer, são importantes? Como posso ter a paz em Cristo? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal da Central das Escrituras. Então, nessa semana, nós vamos estudar o livro de 1º Néfio, capítulo número 10. Uma das coisas que nós podemos aprender aqui a respeito desse capítulo, né, é que nós, no contexto do capítulo inteiro, nós vamos aprender algumas coisas que Néfio está nos ensinando, né, porque ele aprendeu por si mesmo também. Então, nesse capítulo 10 é predito por Leí o cativeiro da Babilônia. Também nesse capítulo 10, Leí diz ainda sobre a vinda de um Messias, um Salvador e um Redentor no meio dos judeus. O Leí também, e Néfio ensina, ele menciona a vinda daquele que batizaria Jesus Cristo. A morte e ressurreição do Salvador também são pontos abordados nesse capítulo. Néfio, pelo seu exemplo, nos ensina sobre o Filho de Deus e como podemos nos achegar a Cristo vivendo em retidão. Vamos lembrar que aqui nós estamos muitos anos antes do nascimento de Cristo, né? Embora, né, para mim, eu tenho, não sei quantos de vocês na verdade sabem, eu tenho um canal no YouTube também intitulado Ramilfo Ensina. E no ano passado inteiro eu fiz aulas do Velho Testamento, do Vem Segue-me, e esse ano estou fazendo do Novo Testamento. E é interessante que, lendo esse início do livro de Mórmon, agora no capítulo 10, algumas coisas que eu estou lendo aqui, até faço um pouco de confusão, porque para mim, eu já estou no Novo Testamento, onde isso que ainda não tinha acontecido no livro de Mórmon, no Novo Testamento nós estamos estudando que são as profecias que estão sendo, né, manifestadas na época de Cristo. E isso, Néfio, Leí, muitos profetas viram isso e anunciaram isso, né? E quando compreendermos o caráter de Deus e sabemos como chegarmos a Ele, Ele começa a revelar-nos o céu e a contar-nos tudo a esse respeito. Quando estivermos prontos para chegarmos a Ele, Ele estará pronto para chegar-se até nós. E eu gosto muito, né, de como nós já vimos em aulas anteriores, acho que foi no capítulo de 1º Néfio 2, como realmente saber por si mesmo, né? Então nós podemos até estipular para nós mesmos alguns passos, né, e para que nós possamos aprender por nós mesmos. É importante saber por si mesmo, embora nós vemos aqui pelo próprio exemplo de Néfio, não que ele duvidasse de Leí por ser o profeta, que era o pai dele também, mas ele também queria saber por ele mesmo. E isso de forma, na verdade, com um sentimento genuíno e real. E Deus, ele sabe disso, né? Por isso que Néfio foi privilegiado por muitas coisas, porque Deus sabia, conhecia o coração de Néfio. E isso pode acontecer conosco também, se tivermos esse desejo como Néfio teve, né? Só que nós temos que pagar o mesmo preço que Néfio, no sentido da busca do conhecimento através da revelação, oração e de sabermos as verdades do Evangelho, né? Uma outra coisa que nós podemos aprender nesse capítulo, e o Elder Bruce R. McConkie, ele nos ensina isso, né? Então, sobre a dispersão e coligação de Israel. O nosso profeta atual, o presidente Nelson, tem falado muito sobre isso, né? O trabalho no templo, na verdade, o trabalho pelos nossos antepassados, né? E que nós possamos continuar e, na verdade, aumentar isso. E já o Elder Bruce R. McConkie, que foi membro do Coro dos 12, ele nos ensinou a respeito disso, né? A dispersão
e a coligação. A resposta é clara e evidente, o Elder Bruce McConkie disse, quanto a isso, não resta dúvida. Nossos antepassados israelitas foram dispersos porque rejeitaram o Evangelho, profanaram o sacerdócio, abandonaram a igreja e se desviaram do reino de Deus. Eles foram dispersos porque se desviaram do Senhor, adoraram falsos deuses e seguiram todos os costumes das nações gentias. Israel foi dispersa devido à apostasia. O Senhor, em sua ira, causada pela iniquidade e rebeldia de Israel, dispersou-os entre os gentios, por todas as nações da terra. Então nós sabemos que, por causa da apostasia, foi retirada a autoridade da terra. Mas agora, para nós hoje, ao pregar o Evangelho, nós podemos dizer que isso acabou. Desde a restauração do Evangelho, através do profeta Joseph Smith, nós já não vamos ter mais apostasia, encerrou essa parte. Mas a dispersão foi por causa disso. E hoje também, de uma certa forma, algumas pessoas elas abandonam também o Evangelho, abandonam a verdade, às vezes nem querem conhecer a verdade, né? Então esse é o momento que o Senhor está coligando Israel, e tem no meio dessa coligação aqueles que não estão nem um pouco interessados, né? Então o Elder Bruce R. McConkie explica para nós sobre a dispersão. E ele também fala sobre a coligação. E ele diz o seguinte, o Elder Bruce R. McConkie nos ensinou o que é dispersão de Israel e por que foi dispersa, e que significa a expressão coligação de Israel. A coligação de Israel consiste em acreditar, aceitar e viver em harmonia com tudo o que o Senhor um dia ofereceu ao seu povo escolhido. Consiste em ter fé no Senhor Jesus Cristo, arrepender-se, ser batizado, os primeiros princípios do Evangelho, receber o dom do Espírito Santo, guardar os mandamentos de Deus e perseverar até o fim. Consiste em acreditar no Evangelho, filiar-se à igreja e entrar no reino. Consiste em receber o santo sacerdócio, ser investido de poder do alto em lugares sagrados e receber todas as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, por meio da ordenança do casamento celestial. Também pode consistir na coligação em determinada terra ou lugar para adorar. Então, essa coligação começou desde a restauração do Evangelho, começou essa coligação. Então, nós que fizemos convênios, estamos na igreja, estamos realizando o trabalho da melhor forma que nós pudemos. Nós estamos também participando e ajudando nessa coligação de Israel, tanto para o lado dos vivos quanto daqueles que já se foram. Embora não estão mortos, né? No sentido eterno, não estão mortos. Só no sentido físico, né? E o nosso presidente atual da igreja, o presidente Nelson, ele então nos ensinou. O presidente Nelson, na verdade, salientou a necessidade de aprendermos as verdades do Evangelho por meio do poder do Espírito Santo. O cumprimento dos padrões do Senhor exige que cultivemos o dom do Espírito Santo. Esse dom nos ajuda a compreender a doutrina e a aplicá-la em nossa vida pessoal. Como a verdade dada por revelação só pode ser compreendida por revelação, temos que estudar em espírito de oração. Então, que nós possamos, em espírito de oração, buscar a revelação. O presidente Nelson, desde quando ele foi apoiado, né, como o novo presidente da igreja, uma das primeiras mensagens dele foi em relação à revelação. Nós temos que aprender a receber revelação. Hoje estamos num momento, num tempo em que precisamos aprender a viver e buscar e estar em sintonia, né, com o Espírito para podermos receber essa revelação. Então, no versículo 17 desse capítulo 10, então, eu gostaria que nós pudéssemos entender algumas coisas. Eu gosto muito, por isso que tem alguns verbos de ação, e eu já em algumas oportunidades eu falei,
como dica, né? Talvez nós observarmos, ao estudarmos as Escrituras e o livro de Mórmon, observarmos os verbos. Verbos ele leva à ação, né? Nos convida à ação. Então, e não foi diferente com Nefe. E no versículo 17 diz o seguinte: e aconteceu que eu, Nefe, depois de ouvir todas as palavras de meu pai, referentes às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus. E o Filho de Deus era o Messias que deveria vir. E ele diz, olha, ele acreditou nas palavras do pai, ele ouviu e acreditou. E ele diz, e eu, Nefe, também. E olha só os 4 verbos de ação que tem nesse versículo. Desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Então, o Nefe, além de ele ter tido o privilégio, a oportunidade de ter essa experiência também, de poder ver o que o pai dele viu e saber o que o pai dele soube por revelação, ele está dizendo que o Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, a todos os que procuram diligentemente saber a verdade, tanto em tempos passados, na época dele, antes, depois, como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens, para nós. Então, se nós realmente tivermos o desejo de ver, ouvir e conhecer, o Espírito Santo vai nos revelar, vai nos ajudar. Então, desse capítulo eu gostaria de deixar essa lição, que possamos realmente desejar de verdade, de forma genuína, ouvir as palavras, ver, buscar ver e conhecer, né? Então nós na verdade sabemos que estudando as Escrituras nós podemos conhecer a Deus, nós podemos conhecer como funciona o reino de Deus e podemos nos achegar a Cristo. Eu divido para mim as Escrituras da Bíblia, ela nos ensina a conhecer o Cristo. O livro de Mórmon nos ajuda a nos achegar a Cristo. E Doutrina e Convênios nos ensina como funciona o reino de Deus. Como é que nós precisamos aprender a realmente saber, a realmente pertencer e participar do reino de Deus. E Doutrina e Convênios nos ensina isso também. Então, lendo as Escrituras, as obras padrão, nós vamos entender tudo isso. Agora, esse verbo de ação é o que eu gostaria de enfatizar hoje. Desejar, ver, ouvir e conhecer. E ainda no versículo 17, nós vamos ver aqui, né? Será que temos real noção do que Nefe está dizendo nesse versículo que acabamos de ler, 17? Nefe não tinha a menor dúvida sobre as palavras de seu pai, mas ele desejava ver e conhecer estas coisas por si mesmo. Através de diligente busca, ele finalmente obteve o privilégio de também receber uma visão, como nós vimos a visão da árvore da vida e assim por diante, como nós vamos ver algumas coisas. O que Nefe nos ensina é que Deus revela seus mistérios a todo aquele que invocar sinceramente. Então não é só reservado aos profetas, é a todas as pessoas que sinceramente, de forma genuína, desejam ouvir, ver e conhecer a verdade e os mistérios de Deus, ele vai revelar. Assim foi com Nefe, e também poderá acontecer com cada um de nós. Observemos ainda todo o poder do testemunho de Nefe quanto ao Messias, embora sua vinda estivesse por acontecer 600 anos mais tarde. Então vamos lembrar que essa fé exercida por Nefe, e hoje nós temos o privilégio de estudar praticamente simultaneamente o livro de Mórmon, e essa parte que nós estamos vendo em particular, 600 anos antes de Cristo. E o Novo Testamento, Cristo já cumprindo todas as profecias desses profetas. Encerrando, eu gostaria de usar essa escritura Doutrina e Convênios 19, versículo 23. E eu gosto muito dessa escritura, e como vocês viram no início, eu fiz uma pergunta. Como que nós podemos ter paz em Cristo, com Cristo?
Então, essa é uma escritura que eu gostaria de usar, uma das que existe, né? E só nesse versículo 23 da seção 19, como nós sabemos, a seção 19 fala da expiação de Cristo, né? E onde ele narra aqui, mesmo ele sendo Deus, sofreu o que sofreu, né? E ele nos convida a nós aceitarmos ele como Salvador e Redentor através do arrependimento, para não termos que sofrer o que ele sofreu. Mas esse versículo 23 em particular, ele tem 4 verbos. E o último verbo, os 3 primeiros verbos, são verbos de ação que nós temos que ter. E o 4º verbo é a promessa. Se eu cumprir a minha parte, vai ter uma promessa. Então, os 4 verbos que nós identificamos nesse versículo é aprender, ouvir, andar e ter, ou obter. Mas vamos entender aqui o que ele está dizendo no versículo. Então, ele está dizendo assim: aprende de mim. Então, eu me lembro de um discurso do Eldon Harim, numa conferência, e o meu sentimento deu um impacto para mim do que o Eldon Harim ensinou, que para mim eu não esqueço até hoje. Olhando o discurso, e até se eu buscar talvez não seja exatamente essas palavras, mas o ensino, o princípio para mim foi esse que ficou marcado para mim. E o Eldon Harim, ele disse assim, mais ou menos isso: será que o que eu sei é como Deus sabe, ou o que eu sei é como eu sei? Então é o que nós podemos entender aqui quando o Senhor diz, aprende de mim. Ou seja, será que o que eu sei como Deus sabe, ou eu sei como eu sei? Então quando o Senhor nos convida aqui, aprende de mim, é aprender do jeito dele, é pensar do jeito dele, é agir do jeito dele. Como o presidente Nelson já nos ensinou, que o arrependimento, né, tem a origem das palavras, que é uma mudança até de respiração, não é? Até de como pensamos e etc. Então, aprende de mim. O Senhor está nos convidando a aprender dele, do jeito dele, como ele vê, como ele pensa, como ele age. Então, isso é linha sobre linha, mas é onde nós queremos e precisamos chegar. O segundo verbo, ele diz, e ouves-me as minhas palavras. Não é só ouvir, entrar num lado, sair do outro. Ouvir as palavras do Senhor, no meu entendimento, é nós realmente nos banquetearmos com as Escrituras. Ouvir as palavras do Senhor é estudar várias vezes os discursos da Conferência Geral, as palavras dos profetas, videntes e reveladores. Isso, para mim, é ouvir as palavras. Então, aprende de mim. E uma das formas de aprender dele, além de nós podemos contar com revelação pessoal, nós também podemos contar com ouvir as palavras dos profetas, que já estão nos dando uma direção, sugestões, conselhos, que se nós pudermos aplicar da melhor forma possível, o efeito é muito seguro. Então, o primeiro verbo é aprender, mas aprender de Deus, a maneira dele. O segundo verbo é ouvir as palavras dele, de fontes seguras. Então, muito cuidado, tem muitas fontes hoje. Se nós formos observar, o próprio, aqui em Doutrina e Convênios mesmo, tem uma escritura que fala a respeito de que existem algumas fontes que não são seguras, por isso que nós temos que tomar cuidado, né? Então, na seção número 67, ela fala ou melhor, na verdade é a seção número 40. Às vezes é o que o apóstolo Paulo, na verdade o Festo falou para o apóstolo Paulo, as muitas letras te fazem delirar, né? Às vezes a gente não lembra exatamente onde está, mas eu sei que é na 46, isso mesmo, onde fala sobre os dons, seção 46, não a 67.
A seção 46, no versículo número 7, né, nós aprendemos: tendes ordem, porém, de em todas as coisas pedir a Deus, que dá liberalmente. Então, aprende de mim. Então, nós temos que pedir a Deus essa sabedoria para aprender dele. E ele nos dá liberalmente. E aquilo que o Espírito vos testificar, assim quisera que fizesseis em toda santidade de coração, andando retamente perante mim. Então, aqui seria o próximo verbo que nós vamos ver aqui. Se nós formos observar aqui, o primeiro nós vimos: aprende de mim. O segundo, ouve minhas palavras. E o terceiro é: anda na mansidão de meu espírito. O andar aqui seria agir, né? Agir de forma justa, reta. E é o que o Senhor diz aqui, ó. Tendes ordem, porém, em todas as coisas, pedir a Deus, que dá liberalmente, e aquilo que o Espírito vos testificar, assim quisera eu que fizesseis em toda a santidade de coração, andando retamente perante mim. Então, andar na mansidão é agir, é fazer as escolhas alinhadas com a vontade de Deus. Então, nós aprendemos essa semana no Vem Segue-me sobre a oração do Pai Nosso, né? E o Senhor encerra a oração dele como modelo que ele nos deu. Ele diz que seja feita a tua vontade, né? Então, que as nossas orações também sejam dessa forma. Mas é que ele está dizendo que nós possamos agir com toda a santidade, andando retamente perante ele, buscando fazer o que é justo, o que é correto, né? E aí ele continua dizendo: fazendo todas as coisas com oração e ação de graças. Aí ele diz agora, então aí vem as fontes de conhecimento ou de busca de conhecimento. Ele diz assim: para que não sejais seduzidos por espíritos malignos, ou pelas doutrinas de demônios, ou por mandamentos de homens, porque alguns são de homens e outros de demônios. Então nós vemos aqui que ele está dizendo: ó, existem outras fontes, mas são fontes de homens e fontes de demônios. E tem as fontes de Deus. Então, quando o Senhor diz aqui: ouve as minhas palavras, é ouvir as palavras de fonte segura, as palavras dos profetas, das escrituras, discursos oficiais, né, do ensino da doutrina. E ele fala: anda na mansidão, na retidão. Então, primeiro verbo, aprende de mim. Segundo verbo, ouve minhas palavras. E o terceiro, andar, agir com toda a retidão, fazendo o melhor, com as coisas justas. Se nós fizermos a nossa parte, que lembra que eu disse no início, que esses 3 primeiros verbos são as ações que temos que fazer. E se nós fizermos, estivermos vivendo, procurando fazer o melhor, aí vai ter uma promessa, que é o 4º verbo. E aí ele diz: e terás a paz em mim. Então, quem não quer ter paz com Deus? Quem não quer acordar sempre e realmente ter em sua mente que eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o melhor, é ter paz em Deus. Então, encerrando aqui: aprende de mim, de Deus, pede, busca a revelação, ouve minhas palavras, os profetas vivos, estudo das escrituras e todas as fontes confiáveis e seguras. E depois aplica, anda na mansidão do meu espírito, faça as coisas com retidão. Como ele diz aqui nas palavras, ele diz: com toda a santidade de coração, andando retamente perante mim. Em primeiro lugar, agradando a Deus, a vontade dele. Depois, o resto. E aí, se fizermos isso, ele diz: então terás, é outro verbo. Só que essa é a parte do Senhor. Terás paz em mim. Vamos estar com a consciência limpa, tranquila, de que fizemos, estamos fazendo o melhor em toda santidade. Então, que possamos seguir o exemplo de Nefe, buscar saber por si mesmo, como nós vimos lá nos verbos de Nefe, no versículo 17, diz lá: e desejei ver, ouvir e conhecer
Então que nós possamos também aprender de Deus, ouvir as palavras dele, agir ou colocar em prática, não é? E aí então vamos ter a promessa cumprida e vamos ter a vida eterna. Espero que nós possamos ter aprendido e que esse capítulo 10, o próximo capítulo, vai ser um capítulo onde nós vamos aprender muitas coisas também. E eu escolhi esse versículo em particular exatamente por causa desses verbos de ação, onde são aplicações simples que nós podemos fazer. Eu sempre dizia para os meus missionários na missão, quando nós ensinamos as lições para as pessoas que estão conhecendo a igreja, e tem muitas pessoas desejosas, e talvez tem pessoas que nós somos a resposta da oração delas, porque elas estão com um desejo de ouvir, de ver e conhecer, e que nós possamos ser os verdadeiros representantes com poder e autoridade, e ensinando com simplicidade. Então eu sempre dizia simplificar a lição, intensificar e testificar. Então são 3 verbos também, né? Simplificar é ensinar de forma simples. O evangelho é simples. Nós não podemos complicar, temos que ensinar na linguagem que as pessoas entendam. Usar analogias, como o próprio Cristo foi exemplo, parábolas, né? O Senhor várias vezes disse, e aquele que fizer isso eu vou assemelhar a ele a isso. E fica muito simples entender. Simplificar. Depois, intensificar. Intensificar seria repetir, enfatizar, ensinar tantas quantas vezes for necessário. Os missionários, às vezes, têm pessoas que eles ensinam muitas vezes, até que ela aceite. Às vezes, nem aquela dupla que começou é que vai realizar o batismo, ou ver o batismo daquela família, daquela pessoa. Eu gosto muito daquela escritura de Paulo, quando ele fala do Apolo, e ele diz que alguns é do lado do Apolo, outros do Paulo, mas ele diz lá que Apolo semeou, Paulo, né, plantou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, simplificar, intensificar e depois testificar. Exatamente como o Nefe. Quando o Nefe presta o seu testemunho, ele está testificando de algo que ele está vivendo, ou buscando viver da melhor forma possível. Na verdade, um testemunho verdadeiro e eficaz de alguém que presta o testemunho é aquele que diz, eu sei, porque ele está vivendo, ele teve experiências com aquele princípio, com aquela doutrina. É isso que tem que acontecer nos nossos testemunhos. Então, simplificar, intensificar e testificar. Espero que eu possa ter ajudado e que possamos ter aprendido um pouco mais em relação à doutrina de Cristo. Até a próxima aula, e aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ativem o sininho. Se tiverem perguntas e comentários, coloque no campo de comentários e eu vou ler e responder a vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.